E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o aplicativo que eu construí, que chama Nexus, que é um aplicativo de visualização de grafos semânticos em 3D. Vamos começar do começo. Primeiro, o que é um grafo? Um grafo é diferente de um gráfico, eu não estou falando errado. Um grafo é uma teoria, uma forma de você mostrar conexões, né? E aí você pode estar mostrando conexões entre palavras, cidades, enfim, entre o que você quiser, né? Então cada elemento em um grafo, ele é um nó, que é um pontinho, e cada conexão é uma linha, que é uma aresta, que é a conexão entre os nós. Quando a gente fala de grafo semântico, a gente está falando de um grafo que vai representar um texto, né? Então, o Nexus é isso. Ele é uma ferramenta de visualização 3D de grafo, né? E por que 3D? Porque eu acho que 3D a gente consegue visualizar melhor o grafo, sabe? Tem algumas ferramentas como o Iramutec, como o Geph, que fazem grafos em 2D, mas eu acho que a exploração é difícil, a compreensão é difícil, porque acaba virando uma sopa de letrinha, né? E para você conseguir ver as conexões, acaba ou ele ficando muito gigantesco, enfim, você acaba desistindo. Então, e eu não conhecia nenhuma ferramenta de visualização 3D de grafo, então eu queria fazer isso. O que acontece? Por que eu acabei criando o Nexus, né? Desde 2015, mais ou menos, que eu acho legal essa questão de grafo semântico, né? Quando eu vi na internet o pessoal fazendo coletas muito grandes de texto, né? De post, de rede social, enfim, para entender o que estava acontecendo. E eu achei aquilo uma forma incrível de você resumir um conteúdo e de você entender um conteúdo gigantesco, né, sem precisar ler aquilo tudo, né? Então você tinha de cara uma compreensão muito boa do que estava rolando, e aí depois você podia explorar isso em detalhes. Foi até um dos motivos que me levou a programar. Na época eu sabia alguma coisinha, mas só relacionado a design, um HTML, CSS, um pouquinho de JavaScript para colocar os elementos para mexer na página, mas era uma coisa muito pouca. Quando eu descobri o grafo, fui estudar mais a respeito, foi quando eu fui tentar estudar R, estudar Python, né? Então quando começou isso daí, beleza. Aí a gente corta agora aqui para 2026. O que acontece? Eu comprei um aplicativo para o MetaQuest 3 que o nome dele é Noda. E o Noda, ele é um aplicativo para criar mapas mentais. Só que a estrutura visual é extremamente parecida com o grafo, né? Porque são pontos e são arestas, né? Conectando os nós. E eu achei muito legal. Se vocês tiverem a oportunidade de usar, é incrível. Mas o que acontece? É muito trabalhoso. Você vai fazer um mapa mental, né, manualmente dentro do Noda, leva muito tempo, né? Não é um negócio rápido nem fácil. Tem ali, né, uma curvazinha de aprendizado e tal. O que acontece? Eu pensei assim, nossa, seria legal se eu fizesse alguma coisa que eu coloco um tema e ele já cria um mapa mental daquele tema para mim, para eu importar para o Noda. Foi assim que começou. E aí eu tentei e não deu certo. Porque eu tentei pouco. A realidade é essa. Porque que acontece? Foi até bem fácil fazer o projeto inicial assim. Só que o que acontecia? Ele não importava para o Noda. Mas importava para o Noda porque faltava algumas configuraçõezinhas ali, sabe? Tipo assim, a quebra de linha era de um jeito diferente, tem que salvar o arquivo com uma formatação diferente, era besteirinha. Mas acabou que eu fiquei meio chateado porque não tinha funcionado e fui tentar aperfeiçoar o projeto para eu usar ele no navegador mesmo, né? E comecei a aperfeiçoar e foi surgindo necessidades da minha cabeça, né? Não eram necessidades de ninguém, necessidades da minha cabeça mesmo.
E eu fui criando o Nexus, né? Isso tudo começou agora dia 5 de janeiro de 2026. Nós estamos agora aqui no mais ou menos meio de março de 2026 e a primeira versão dele tá pronta, né? Esse aqui não é um vídeo que eu vou mostrar como usar o Nexus. Eu ainda vou mostrar, fazer o vídeo mostrando a plataforma mesmo, mas é para falar sobre o que ele faz e para que ele serve, no meu entendimento, né? Às vezes, talvez, quando as pessoas começarem a usar, se começarem a usar, vão achar outros usos, né? Sempre assim. Mas qual que é a minha ideia? Então, a minha ideia com o Nexus hoje é que ele é um aplicativo para você explorar qualquer tema, certo? Ele não é um aplicativo que vai te dar alguma coisa pronta. Ele não é um chat GPT que você vai falar assim, me fala um resumo aí do tema, não sei o que, para minha tarefa de casa, para minha prova. Enfim, ele não vai fazer um negócio pronto assim. O Nexus, ele é uma plataforma para te ajudar a estudar, para te ajudar a explorar um tema. Então você vai colocar um tema ali igual Calvin e Haroldo, ou então árvores, e ele vai, sei lá, ele vai expandir o tema, né, a partir do tema principal que você colocar. E aí você pode escolher o quanto você quer que ele, qual o tamanho desse gráfico que você quer que ele cria. Você pode fazer um gráfico com no mínimo 10 conexões e no máximo inicialmente com 300, que já fica muito. Minha recomendação é você fazer um gráfico ali com umas 150 conexões, já fica um gráfico em um tamanho bom para explorar. E ele vai separar isso em assuntos diferentes. Dentro de cada assunto tem mais subdivisões para você explorar. Mas qual que é a diferença? Porque, por exemplo, no Noda, beleza, você consegue ver, mas você só vê aquela palavra lá. Então vamos dizer que a gente está falando de Calvin e Haroldo. Aí ele puxa uma conexão para humor e fala que o humor é ácido. Dentro do Noda você só veria assim, humor ácido, e fala assim, humor ácido. No Nexus é diferente. Quando você clica em cima do nó, você tem um resumo, né, a respeito daquele negócio. Então você vai entender o que é o humor ácido. Você clica com o botão direito em cima do nó, você consegue fazer uma análise de contradições, ver suposições e argumentos, ver o que especialistas diriam sobre aquilo. Então você consegue realmente explorar o tema, né? E isso é muito legal, porque você não é só você ver a palavra e ficar ali com o que você já tem na sua cabeça a respeito daquilo. Você consegue ler mais, entender mais, né? E outra coisa, quando você usa ele para um tema que você não conhece, é onde eu acho ainda mais interessante. Porque, por exemplo, Calvin e Haroldo eu sei o que é, mas e se eu for pesquisar sobre fabricação de portões, entendeu? Primeiro que vai ser difícil achar alguma coisa sobre isso, e outra, eu não vou saber por onde começar, não vou. Mas quando você cria um grafo no Nexus, né, ou mapa mental, o jeito de você se sentir mais à vontade, que você entender melhor. Mas quando você cria um grafo semântico no Nexus, você já tem o tema completo na sua frente, com diversos assuntos diferentes. Você pode começar a estudar por aquele assunto que você tem mais interesse logo de cara, né? Então você não precisa ficar olhando, quer dizer, estudando tudo para você fazer um mapa mental, um manual e chegar na parte que você, nossa, essa aqui eu gosto mais. Com o Nexus você já consegue isso de cara, né? E que mais? Então, tem várias formas de você criar o grafo, né? Então tem o gráfico que você cria por tema, né? Que é o principal. Mas você consegue fazer um tema versus o outro. Você consegue fazer uma linha do tempo. Então você vai estudar uma coisa que envolve uma história, por exemplo, Bitcoin. Põe lá, Bitcoin. Ele vai te dar a linha do tempo do Bitcoin, sabe? Tem uma barrinha que aí você dá play, ele monta o grafo inteiro. Ou então você vai passo a passo e você vai vendo em que ano o que foi que aconteceu. Então te ajuda a ter uma compreensão muito boa. Tem uma parte que, ainda na criação de gráfico, você pode importar um texto para ele servir como base e criar o gráfico para você. Você pode fazer, tem um que chama evolução, que ele vai te mostrar a evolução daquele termo que você inseriu. E tem um que é um guia de estudo, ele vai, né, criar um guia de estudo, né, com temas iniciais, intermediários e avançados, para você poder estudar o tema que te deu na cabeça, entendeu? Então ele é isso, é uma ferramenta visual para te ajudar a explorar qualquer tema. E eu acho que isso tem uma força muito grande. Primeiro, por quê? Porque todo mundo já está usando inteligência artificial.
Agora, você precisa dar uma estrutura para isso, né? Eu acho que né, beleza, ChatGPT é top, Gemini, Claude, é massa. Mas quando você tem uma estrutura para te ajudar no estudo, eu acho que isso tem muito valor, né? E por ser uma ferramenta visual em uma sociedade extremamente visual, você acaba incentivando o estudo, né? Então você torna mais interessante o estudo de uma matéria que você não gosta. Porque às vezes você está estudando matemática e você aquilo ali não está te interessando, vai ter uma coisa ali que você nem sabia que era próxima, que vai ser mais fácil, que vai te interessar estudar mais. Então eu acho que ele tem essa força. O que mais que dá para fazer dentro do aplicativo? Você consegue expandir o gráfico que você criou, né? Vamos supor que você criou um gráfico com 10 nós. Você consegue expandir ele. Você consegue criar nós manualmente e conectar. Isso é muito interessante também, porque você pode criar o seu gráfico se você quiser. Não é a função da ferramenta, mas pode fazer se você quiser. Você pode também fazer ajustes da organização do gráfico semântico. Então, tem diversos algoritmos que vão calcular ali a distância, os grupos, os temas, né? Então assim, inicialmente, automaticamente ele já vai fazer uma organização muito boa. Mas se você gosta de brincar com esse tipo de coisa, então assim, tem um monte de algoritmo de organização ali. Tem função para o grafo, para navegar sozinho dentro do grafo. Então tem uma órbita, tem uma trilha, enfim, tem 4 modos lá para você clicar e o gráfico começar a mexer sozinho. E quando o gráfico está mexendo sozinho, você pode exportar um vídeo disso, você pode exportar uma foto disso, você pode exportar o gráfico para o Noda no MetaQuest, porque eu consegui resolver isso. Você pode exportar um CSV, você pode exportar um arquivo de texto de tudo que você explorou, porque quando você clica em um nó, gera um texto explicando aquilo, né? Então você pode pedir para exportar o texto de todos os nós que você clicou, né? E aí você vai ter todos aqueles textos que foram gerados ali para você continuar estudando. Quando você clica em um nó, abre uma janela assim do lado, sabe? Com essa explicação. E lá tem uma caixinha de chat para você poder continuar conversando, né? E explorando. Talvez você clicou lá em humor ácido, no Calvin Haroldo, mas você quer saber mais. Então tem a caixinha, você faz a pergunta, você continua explorando lá. E tudo que você faz fica salvo. Atualmente fica salvo no seu navegador, né? Então no computador que você usar vai estar salvo. Não fica salvo ainda independente do computador que você ligar, né? Tem função que eu só vou acrescentar mais lá pra frente. Mas basicamente é isso o Nexus, né? Eu ainda quero fazer algumas melhorias nele, mas assim, eu já trabalhei muito nele, então eu acho que ele tá um produto maduro que já tá pronto para as pessoas testarem e usarem e sentir, sabe? Eu não acho que eu adicionar mais uma funcionalidade vai fazer alguma diferença agora. Eu acho que assim, pra mim, eu tenho usado para explorar conteúdo que me dá vontade, né? E ajuda também na criação de conteúdo. Então, por exemplo, você trabalha aí com marketing ou com rede social e você quer explorar um conteúdo que você não domina, então você pode jogar ali no Nexus e você vai ver um monte, né, de coisa nova que às vezes você não sabia e te dá ideia para conteúdo. E outra coisa que eu acho que pode ser bem forte também é o uso para quando você vai dar uma aula, quando você vai dar uma palestra, porque você mostra para o público o assunto todo completo, expandido, né? E aí você vai navegando pelo grafo e mostrando e conversando a respeito daquele tema. Então, tipo assim, você quer falar de marketing, você gera um grafo a respeito de marketing e vai ter lá a parte de rede social, mas também vai ter a parte de SEO e a parte de ferramenta e a parte de relatório e a parte de indicadores e a parte de design. Enfim, tem todas essas coisas. Então eu acho que é uma ferramenta bem legal, tô bem satisfeito, principalmente por ter conseguido acabar ela, porque foi muito difícil, né? Eu tive muitos desafios. Vou agradecer aqui ao Edilson, ao Reinaldo, ao Arthur, ao Marcelo, ao Bicalho, a todos os amigos programadores, o Lucas Bicalho, todos os amigos programadores que me ajudaram de alguma forma aí durante o processo, seja olhando, seja dando dica, porque, gente, é tanta coisa
é difícil. Tipo assim, fazer o login é difícil. Colocar o site na internet é difícil. Colocar lá o URL, difícil. Implementar pagamento, difícil. Então assim, são muitos desafios, né, que eu tive que enfrentar. Graças a Deus tive a ajuda dos amigos aí pra me dar o caminho, e tendo muita a cara aí, quebrando a cara no meio do caminho, mas deu certo, né? E foi bem legal, sabe? Dá uma confiança assim de que tentando, né, você vai chegar lá. Foi massa. Então é isso. O aplicativo ele já está disponível, né? Para você acessar é Nexus, nexus.exalor.com.br. Então é EZALOR. Para quem ficar curioso, Exalor é o nome de um herói do Dota 2 que eu gosto de jogar. É só isso, não tem nenhum significado especial não. É porque também não dava para comprar nexus.com.br, então, né, foi a gambiarra que eu arrumei aí. nexus.exalor.com.br. Vai lá, testa. Você precisa fazer um login para poder testar, mas como é que fala? Tem um plano gratuito, né? Tudo que você faz lá dentro envolve fazer uma chamada de API para inteligência artificial, né? Então tem um custo para mim, mas mesmo assim eu deixei um plano gratuito, né? Pra você poder ir lá testar. Tem 120 energias lá, né? Nesse plano gratuito, dá para testar, dá para criar o grafo. Nem tudo fica disponível nesse plano gratuito, mas dá para sentir como é que é a ferramenta. Então vai lá, testa e me fala qual foi seu uso, o que você achou, no que você usou, porque, enfim, é bacana. Algumas pessoas já fizeram e enriqueceu bastante, beleza? Valeu, gente, obrigado. Depois eu vou fazer o vídeo mostrando como usar a ferramenta.